macaco, macaco. Cadê? É o planeta dos macacos? Cadê, pô? Os macacos estão invadindo. Ah, tá ali. Bicho lá, velho, falando ali. Tô vendo, tô vendo. Agora. Eles moram aqui lá do outro lado. Agora, como é que eles passam aqui? Pra rua. Meu Deus do céu. Sai correndo. Ficar o dia inteiro. Quando um O carro pessoal lá vai. do UFG de Goiânia dizem que eles falam que os macacos ficam celular. Mas deixa eu ter só. Bem mais... Pai, a semana que vem vai aparecer um. Ô, vocês perderam um jacaré aqui dentro aí? Deixar o bicho lá. Montando, peixinho, mas deixa, pessoal, deixa. Que legal. Chega lá, viu o jacaré lá. Quando eu mostrei na foto uma amiga minha, ela fez um look, né? Lá no lado de Apuí, mas é hoje eu não Mas então, o que vocês acharam? Que conseguiram tá pegando aí? Quais dúvidas surgiram? Quais questionamentos? Lembraram-se de alguma conversa que já tinham tido antes com alguém? Lembraram-se de alguma situação na escola, no trabalho, sei lá? Qualquer coisa do tipo. Conseguiram relacionar com alguma coisa nas escrituras? Lembrou de alguma coisa da Bíblia quando estava lendo isso? O que mais chamou a atenção sua? Que você leu? Não, tem. Que tá conversando. Você vai dar Não uma... vale nota, não. O que chamou a atenção, tipo, eu grifei no livro lá. A minha jeito de tá grifando lá. Sou muito ruim na verdade. Aí ele acaba que ele bate na temática de que existe um certo errado universal. Foi o que a gente conversou ontem. E eu digo que não existe, mas ao menor sinal de contrariedade eu digo, isso não é certo. Mas por que não é certo? Não é certo para você, mas para mim é certo. Aí eu tenho Santo Agostinho, a Cidade de Deus, no capítulo do livro 10, eu acho. Aí aí fala um monte de coisa, tudo mais, que precisa da questão da trindade, tudo mais, que Deus criou tudo, a sensibilidade, criou tudo, né? No final, que não deixou sem conveniência de partes, sem uma espécie de paz o céu e a terra, o anjo e o homem, e mesmo a estrutura interna do mais vil animalzinho, a asinha da árvore, a florzinha da erva, uma folha de árvore, de nenhum modo é crível que Deus quisesse ficassem alheios às leis de sua providência, os reinos dos homens, os seus senhorios e servidão. Achei isso interessante que ele vai baixo novamente. Tudo está debaixo do Senhor de Deus, nada fora do seu controle. Foi uma conversa que eu tive uma vez com o professor inclusive da UFG, que eles faziam um estudo das tribos indígenas, né? E aí eu lembro deles falarem que eles, na discussão de cultura com cultura, a nossa cultura com a cultura indígena, que existem algumas tribos que a prática, por exemplo, do incesto e até do próprio homossexualismo ainda existe. Mesmo que algumas já estejam assim, mais parecidas com a nossa cultura, né, ainda isso existe. Aí eu faço a pergunta, se a lei, né, a lei natural, ela é universal, e a questão da moral, por que então a moral, essa prática, né, que a Bíblia julga pecaminosa, por que eles não sentem isso como fora da moral? Está enraizado na cultura dos índios? Não, então, o Lewis ele vai adiantar essa pergunta e ele vai estar falando o seguinte: não, você vai ter aqui e ali um desvio. Você vai ter aqui e ali algo que não vai estar se encaixando nessa lei moral. Mas você vai ter
traços em todas as culturas que vão bater. Por exemplo, pode haver diferença de uma cultura para outra com quem você deve ser altruísta. Se é com a sua família, se é com o país, se é com as pessoas que são queridas, seus amigos. Mas uma coisa é certa, em nenhum lugar é bem-vindo você ser egoísta. Nenhuma cultura de nenhum povo louva o egoísmo, louva esse atributo. Então, nenhuma cultura de nenhum povo honra a pessoa ter mais amor a si mesmo do que aos demais. Então, há certos traços nas culturas que batem. E muitas vezes a gente é levado a ver o que difere. Né? Mas se a gente olhar o que há em comum, porque a Bíblia ela vai estar deixando meio claro que a revelação de Deus ao homem ela é progressiva. Através das coisas criadas e da natureza, o homem vai percebendo o Criador. A revelação de Deus no Velho Testamento era progressiva. Deus ia se revelando de pouco em pouco ao seu povo. E a revelação final é a Bíblia. Aqueles que não têm acesso à Bíblia vão nesse joguete aí e aí faz até sentido a realidade darwinista. É um joguete não, é um joguete de... Não, a gente vai vivendo aqui, se der errado, aí a gente muda. Entendeu? Vai sendo algo isso, pela experiência. Então, se a gente vai indo nesse sentido com essa moral, a partir do momento que der algo errado, que a gente vê que está fazendo mal a gente, aí a gente muda. Né? Mas vai pelo utilitarismo, muitas vezes. Né? O que está sendo útil para a sociedade hoje? Então a gente vai fazer de jeito. E o Elias falou uma coisa que eu achei interessante sobre o certo e errado e utilitarismo. Eu dei um exemplo ontem aqui com um colega meu. Por exemplo, tem uma moça muito bonita, ela namora, mas é muito, muito bonita. Um rapaz, seus pais, por exemplo, fica claro. E ela namora. E ela atrai o namorado para ficar com você. Para você é útil. Mas você jamais vai namorar com essa pessoa. Porque o senso, poxa, que coisa desprezível que ela está fazendo. Para mim é útil, eu sou namorado dela. Eu quero ficar com ela. Mas para você mesmo que está ficando com ela, você fala, mas essa menina é desprezível. O que é isso? Como é que ela faz isso com outra pessoa? Então assim, às vezes a coisa pode ser útil para você, mas você vê ela como a pior das pessoas que existe. Porque o conceito certo e errado, que ele não está dentro. É a questão que você falou das culturas. Tem um pesquisador, agora eu não lembro o nome do antropólogo, ele disse que toda cultura homofóbica, que tinha algumas práticas de incesto, ela não durou mais, impetrou com essas práticas, por mais 60, 70 anos sem se extinguir. Não dava certo. Ela começa a acontecer coisas dentro dela, começa a própria sociedade dentro deles começa a ficar tão incomodada com essas práticas. Pode haver, sim, você falou, casos, Deus fala, casos e casos, mas na essência delas é muito parecido com o cristianismo. A gente tem que voltar a lembrar que, vamos para João capítulo 1, que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus na criação, tudo converge em Cristo. Afinal, tudo vai volta para Cristo. A natureza, por isso que a Bíblia fala que a natureza espelha a glória de Deus, né? Sim, a gente vai estar lendo já. Talvez não seja algo genético, mas onde você for, se é sim, né? Não. Objeção. São coisas. Eu acho que esse estudo tem que citar o simples na página do livro. Não acho que esse ciclo se questão de lógico, se os horários que admitir certas práticas, assistir, Eu vi, foi até um cara, ele era um escritor sobre relacionamento, todo canal vou conhecer, sobre nos Estados Unidos, que eu li dele. Não sei se é um Gary Chapman, tem outras pessoas lá assim, não sei igual o nome do cara mesmo. E ele falou, olha gente, eu sou formado, acho que era filosofia, sociologia e antropologia. Não tem como. Em qualquer área que você vai ver a sociedade não repete. Insistir, porque não dura, não tem como ela durar com algumas práticas. E a gente não explica por quê. Você não sabe por quê, você sabe que elas não perpetuam. E ainda. Mas vai falar. Porque não lembro se foi os seus ainda, mas também citaram essa questão dos índios. Mas aonde você for, uma noção de que é errado matar um índio existe.
Sim, pode mudar as Porque possibilidades. porque É. alguns Há alguns justificativos, casos né? que é Mas preciso, matar mas alguém, no geral. no geral é errado, se for, né? Aí eu disse, cara, eu li isso no livro. Porque ele vai citar que existe uma. Eu acho que é o debate entre Dawkins e o McGrath, né? Não sei, fala com os dois. É justamente isso. O mundo inteiro, sociedades com que eles não entram em contato, tem os mesmos conceitos de certo e errado, alguns principais. Isso prova a criação de Deus. Deus empregou no ser humano o seu conceito de certo e errado. É um fundamento para a criação de Deus. Se cada um tem um conceito de certo e errado, e pra mim é certo, pra você é errado. Justamente, aí Deus vai falar sobre isso. Ele vai dizer, bom, quando você tem uma discussão, você tem um lado tentando provar que está certo e o outro tentando provar que o outro está errado. Os dois lados estão apelando para uma verdade que eles acreditam existir. Isso não quer dizer que um dos dois lados tem essa verdade, mas eles acreditam que há uma verdade que transcende os dois. E que eles estão usando esse padrão como... Ah, tá. Quero falar. E, tipo, eles estão usando esse padrão como um meio de... Então eles estão... É. Tira aí. Fica no lugar do L. Não merece o direito. Então, tipo, ele fala, é como se os ambos comparassem com um padrão que eles acreditam existir, pra ver qual dos dois está mais próximo desse padrão. Então, tipo, eu tô certo e você tá errado. Porque se não existe um certo e um errado universal, eu tô certo e você tá certo. Acabou. Tem. E aí ele fala o quê? Não, mas se fosse assim, no que diz respeito à moral, a gente jamais poderia pensar que existem morais de civilizações que são superiores às morais de outras civilizações. Por exemplo, a gente jamais poderia dizer que a moral cristã é superior à moral nazista. Seriam as duas a mesma coisa. Então, tanto faz a gente dizer que todos os homens são iguais, todos os homens têm dignidade, e que a vida humana é por si só valorosa por termos sido criados à imagem de Deus, ou tanto faz a gente partir dos pressupostos nazistas e dizer não, existe uma raça eleita, existe uma raça superior e as demais devem ser extintas, mortas ou servir essa raça para que a gente propague a raça humana para uma idade, para uma era de paz e prosperidade. Então, tipo, tanto faz se a gente for pela ideia de que se eu estou certo, que é algo relativo. Você não vai ter um padrão para estar comparando nada. Então, tudo é lindo, tudo é belo, tudo é possível. O estupro, o estuprador, na visão dele, está certo. O pedófilo, na visão dele, está certo. O machista está certo. A feminista está certa. Está todo mundo certo. Então, E já existe uma linha no direito que está tentando defender o seguinte: olha o caos que está virando. Não, eu sou pedófilo, mas eu gosto de crianças. Eu nasci assim. Isso não é errado. Eu nasci assim. Isso não é errado, vocês são preconceituosos. Olha o caos. Até onde isso vai chegar? E uma reportagem que você postou da filha que não conhecia o pai. Aí ela conhece o pai, depois de vários anos. 18 anos. Aí passa uma semana com ele, tem relação sexual com o pai, eles se apaixonam e estão morando junto. Então, isso aí, nossa. É que a gente é errado. Não, isso é errado. Sim, e aí, tipo... Isso nos Estados Unidos. Um exemplo prático. E se eles não acreditam que isso não é errado, então não teria um certo e um errado. Porque se eu acredito, mas é como ele falou, ele vai defender o ateu. E aí, tipo, o cara fala, não, mas pra gente isso aqui tá certo, não tem problema algum. E aí você vai falar, não, mas isso não é. E aí, tipo, os dois estão apelando para um padrão que, tipo, o que justifica aquilo ser certo? O que vai estar dando... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O estupro não é É o estupro coletivo. Sim, para os Se indianos... é relativo para eles. Não Não, lembro. a justiça deles ainda não
pune de tal forma É, que eu tira o controle não lembro ocidental. quem que. Eu acho que foi até num desses, o cara foi preso. Fala que E a ele culpa era e falou que a culpa era da moça, que tava aquela hora na rua e tava com uma roupa diferente. Aí eu te algo pergunto, tipo. por que a gente não acha isso estranho? Porque nós somos cristãos. Não, a gente acha isso estranho. Porque a nossa cultura, os direitos humanos bebem no cristianismo. Não, isso está errado. Não faça isso. Outra coisa que você estava falando sobre. Não, você fugiu. Você estava falando antes. Fugiu também. O que você quer perguntar? Você falou que fugiu daí, aí fugiu Eu daí. falei sobre Ah, do porquê do pai, da filha ser certo pra eles. se errado pra gente, sabe? Eu, pra mim não teria. O Ah, certo tá. e errado não existiria assim, tipo. Aí nós falamos, me fala uma coisa que seja perfeita, exceto Deus. Não tem. Salvo engano, quem foi Spinoza, achei muito interessante. Se no mundo não existe nada perfeito, tudo tem, a gente consegue achar uma falha. Como você tem o conceito de perfeição? Por que você pode dizer que você não é perfeito? Então tem que ter um ser perfeito para que você tenha esse conceito de perfeição, porque nada é perfeito. É a questão do peixe que você falou lá. Sim. Você gostou do peixe Sim. da água, como que ele sabe que ele é molhado? Ele não sabe nem o que é estar seco. Então, você sabe que você é imperfeito, que eu sou imperfeito, que todos nós somos imperfeitos. De alguma forma você sabe que nós não conseguimos alcançar um padrão de perfeição. Há uma lei perfeita que nós falhamos insistentemente em cumprir. Todos nós. E é por isso que somos imperfeitos. Então a gente tem essa percepção de que as coisas nesse mundo não são como deveriam ser. Que há coisas que são injustas, que são más, que são erradas. E essa percepção ela só é possível se a gente tem alguma percepção de que há um padrão que serve para todo mundo, um padrão de justiça, um padrão de certo, um padrão de bondade, e que esse mundo não consegue atingir. É igual a teoria da relatividade. O que ela diz? Tudo é relativo, exceto a velocidade da luz. Algo tem que ser imutável para eu partir da relatividade das outras coisas também. Eu tenho que ter um padrão fixo para saber até onde que é relativo e até onde que não é relativo. Então eu falo, mas Einstein falou que tudo é relativo. Não. A velocidade há uma constante. Da constante a gente começa a partir dos outros pontos. Aí cada outro ponto onde você está se torna relativo conforme a constante. A mesma coisa conforme Deus. Há um padrão. Agora as coisas se modificam conforme aquele padrão. O ideal é todos serem igual ao padrão. Entendeu? Por isso que não dá para você falar que, para mim é certo, para você é errado. Não tem, então vamos voltar ao estado de causa. Não tem lógica você falar em leis, não tem lógica você falar em comunidade. Se uma coisa que é certa para mim. Você pode simplesmente dizer, não, vamos seguir apenas a lei civil. Mas aí você vai ter um sério problema moral na sociedade. Você pode trair, porque tirando coisas que sejam crimes e legais e pá, mas, por exemplo, traição, em diversos sentidos é possível. Você está com alguém por interesse, sabe? Ser corrupto. Ser corrupto. Você pode ser até mesmo punido, né, em esferas jurídicas, mas você não pode ninguém chegar e falar pra você, não, você está errado. Você fez foi mal. Eu vou te perguntar, você está me punindo por quê? Sendo que eu fiz não é errado, não existe errado. Sabe? A ordem jurídica fica sem base. Você fica sem base para diversas coisas. É a filosofia humanista. Eu estava explicando ontem isso. A nossa sociedade foi erguida em cima de uma base. A partir do momento que você tira valores morais absolutos, você tira a base sobre a qual a gente está em cima. A única possibilidade é desmoronar tudo. Se você tira a cadeira na qual você está sentado, você mesmo tira de você aí a sua cadeira. Faz um malabarismo louco aí, tira a cadeira debaixo de você. E esperar até que você caia. Um exemplo louco, professor. Não entendi até agora aqui. Eu não sei como é que alguém fica pendurado no pincel. É por isso que ele está falando, você não fica. Então Quando você está pintando broche, é uma posição enorme que tem que chapiscar. Quando você está lá, alguém vai e tira o alicerce, está lá em cima.
Você acha que eu vou ficar pendurado na brocha? Você não tem como, você vai cair. É a mesma coisa, se você tirar essas bases, você não vai ficar pendurado numa coisa que você acredita. Não tem como, você tirou uma base, você vai cair. Aí você pode falar, mas então essas bases só servem para manter a sociedade. Não. Porque da onde que elas surgiram? Porque desde a sociedade existem regras. A gente tem uma concepção, não existiria sociedade. É impossível só a sociedade sem regra. Ah, o homem criou. Não. E como é que eu defino o que é certo e errado em várias sociedades diferentes que praticamente conversam nas mesmas coisas sem ter mudado? Então é que tá, olha o problema que surge. Tá claro? Mais ou menos. Não? Tá, sim, tá. A gente vai pergunta, porque é hora de perguntar. A gente está aqui conversando e tal. Tá de boa. Mas uma coisa que eu quero acrescentar algo, vai estar um cara que é. Ah, é? Não, Deixa eu uma coisa que eu falo pra vocês. Todo mundo pensa. Oi? Voltando ao texto, o que mais? Deixa eu ver aqui o que mais ele fala. Marca aqui. Cadê? Ele fala se. Ele levanta a questão, por exemplo, se a lei natural se não seria simplesmente nosso instinto. Poxa, a gente sabe que tem que fazer certas coisas são boas e são certas porque nosso instinto aprendeu isso a partir da evolução e tal. E aí ele faz uma diferença. Fala, olha, a lei moral ela não é o instinto. Eu vou explicar por quê. Ele faz uma analogia. Você tem as teclas de um teclado. É como se nós, o ser humano, fosse o teclado. Cada uma das teclas é uma nota, cada uma das notas seria um instinto nosso. A lei moral ela seria a partitura. O que a partitura faz? Ela diz qual nota tocar em que tempo, em que momento, para que haja harmonia no todo. Então ele vai estar dizendo, olha, quando você está passando e vê alguém em uma situação de perigo, você instintivamente vai ter dois impulsos. Um é o de ajudar aquela pessoa e o outro é de fugir também para evitar o perigo. Mas alguma coisa, um terceiro elemento, vai entrar em ação e vai dizer, ainda que você pudesse fugir, o certo seria você ajudar. Esse terceiro elemento não pode ser instinto. Da mesma forma que a partitura não pode ser as notas. A partitura ela é um elemento fora, que fala das notas, mas ela não é as notas. Então, a lei moral ela seria algo fora do instinto e que diria que instinto seria melhor usar em determinado momento. Por exemplo, todos nós temos instintos, mas todos os nossos instintos são ruins em determinado momento. Todos os nossos instintos. O instinto sexual, ele é ruim? Não, eles não são bons nem ruins. Eles só são inapropriados para determinados momentos. Se ele é usado de maneira desregrada, ele é ruim. O cara se torna um maníaco compulsivo, ele se torna um idólatra de si mesmo, do seu próprio prazer, ele busca, ele estupra, ele adultera, ele faz de tudo. Entretanto, o instinto sexual, ele é incentivado por essa lei moral no âmbito do casamento. Está casado, tem esposa, esse instinto ele é incentivado pela lei. Agora, o instinto do amor aos filhos, é a mãe que ama o filho. Esse instinto é louvado, ele é apropriado, né? O filho nasceu, a mãe cuida dele, dá o alimento, mas se esse instinto dura para sempre, ela cria um retardado, ela cria um filho que não consegue fazer nada sem ela. Então o instinto paterno, materno, ele vai até certo ponto. Então todos os nossos instintos, que Lewis vai defender, que eles
estão submissos a essa lei moral. O que acontece é que no caso do homem, nem sempre nós obedecemos essa lei moral, nem sempre nós seguimos a partitura. Então, acontece justamente isso, ele faz essa distinção. Instinto e a lei moral, ela está fora. Se ela fosse instinto, nós poderíamos dizer que temos um instinto que seria bom o tempo todo, que seria a lei moral. Nós não temos um instinto que seja bom o tempo todo. Então, a lei moral, ela está fora, é algo afora, é algo externo, a terceira lei. Vai estar nos direcionando a qual instinto usar, em que momento oportuno. Você ser agressivo, a agressividade é um instinto. Mas se ele for usado a todo tempo, você vira os caras que ficam na boate aí caçando briga com os outros. Agora, a agressividade é um instinto necessário para um cara que é soldado e está no meio da guerra. Tem que ser agressivo. Se ele não for agressivo, ele é morto. Então, a lei moral vai estar. Quem te viu na prova vai se arrepender, tal. Que quando Deus está falando que os humildes serão exaltados, eu falei, não. Por quê? Diz ele a frase da música dela, dá o sinônimo de quê? De vingança. Ó, sim, eu estava assistindo. Agora, aí beleza. Não estava bom não, eu fui dar uma olhada, pesquisar para falar melhor, né? Eu falei isso não. Joguei lá as críticas. Apareceu uma delas chamada Alto Preço. Já conhece? Anderson Freire fez. Eu batalho por. Não, antes fosse, a porta. Você tem que falar assim. Eu estou batalhando, eu pago um alto preço para ser salva. Eu faço isso e faço isso para ser salva. Acho que eu sei. Justamente. Aí outra aberração. Então o mundo gosta, vamos dizer assim. Algumas músicas, se você não tomar cuidado, que você está. Não tem muita pérola. Por exemplo, muitas músicas que o homem hoje, ele é o centro. Ele é o centro das músicas. O humanismo. Aí a gente volta no humanismo. Quando o homem vai para o centro, você tem o quê? Você tem a Bíblia sendo relegada a um segundo plano. Esse livro aqui, ele vai dizer sobre ele mesmo, inspirado por Deus, o último ensino. Que ela foi inspirada a homens cheios do Espírito, não disseram de si mesmo, mas disseram que foi revelado por Deus. Então, a partir do momento que você começa a relegar ela a segundo plano e usar como fonte primária a música e qualquer outra coisa, você corre o erro de ser enganado. Porque inerrante, infalível, inspirado por Deus é só a Bíblia, não é a palavra de mais ninguém. Então você, sei lá, vocês nem falaram, né? Vocês falaram, né? Eu vou deixar pra ele. Que ele falou e tal, e aí ele foi falando e ele engrenou numa fala ali, e aí o pessoal. Da Damares. Da Damares.
Damares lá. Vai, o que vocês veem que acham Deixa errado? ela comer o pão de mel. Tá? Pão de mel. Tá bom. Nossa, essa é outra. Ô, pão de mel, na música ia ficar mais legal. Vai, vamos lá. Como que era essa coisa? Por que vocês acham que uma igreja ou outros, vocês acham que não é igreja? Mais claro. Vocês têm dúvida? Tipo, mas eu leio isso, mas na Bíblia fala isso. Eu ouço isso, mas a Bíblia fala aquilo. A música diz isso, mas eu vejo na Bíblia aquilo. Sei lá, esse tipo de coisa. Você vai, saiu lá. Olha, Onde você sabe. olha. O que você vê de errado? Sem citar nome do local. Bom, são Normalmente você é sabe testemunho onde. aqui, irmãos. aqueles que nós vamos fazer. Não,